A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Nós vamos estar agora orando em nome do Senhor Jesus, mais uma vez intercedendo pela nossa vida e daqueles que precisam neste dia. Nós vamos seguir estar meditando na palavra do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, porque sabemos que de Ti vem o nosso socorro, de Ti vem, meu Deus, a presença que desce do céu, a presença que desce do alto, aquela que nos sustenta, que nos ajuda, aquela que segura nossas mãos direitas, que é o Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Pai, que nesse dia o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, socorrer aqueles que precisam de um socorro, que o Senhor venha libertar aqueles que precisam de uma libertação, que o Senhor venha transformar a vida daquele que precisa de ser transformada. Espírito Santo de Deus, que nós possamos, Pai, fazer aquilo que agrada aos Teus olhos, não o nosso, Pai. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Que nós possamos estar em constante oração, em constante busca. Que nós possamos, Pai, ir além das aparências. Que nós possamos ir além daquilo que o homem natural possa ver. Mas que nós possamos nos achegar em Ti a todo tempo. Que nós possamos, como diz a Tua palavra, orar sem cessar. Que nós possamos, como diz a Tua palavra, buscar o Senhor em todo tempo. Buscar o Senhor até que nós possamos Te achar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos cobrir com a Tua mão poderosa, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue que foi vertido, Pai, aquele sangue puro carmesim, que foi vertido, Pai, para a salvação e remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma, para nos livrar daquele grande dia de condenação, de dor. Ah, Senhor, meu Deus, que nós possamos a cada dia buscar, Pai, uma vida diante do Teu altar, estar com a nossa vida, Pai, inteiramente grato a Ti, uma vida inteiramente constante, vivendo somente para Ti. Senhor, meu Deus, que nós possamos, Pai, fazer aquilo que a Bíblia diz que nós possamos fazer, que nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós possamos fazer aquilo que ela nos instrui a fazer, que nós possamos, Pai, andar dia após dia em retidão, Pai, com a Tua palavra, dia após dia em comunicação com o Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos a cada dia ser libertos, Pai, a cada dia buscar, meu Deus, o Teu reino em primeiro lugar, para que nós possamos ver esses frutos sendo gerados, Pai, através da nossa vida diante do Teu altar. Em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos por tudo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos estar lendo lá em Daniel. O Senhor tem colocado no meu coração essa palavra para nós estarmos meditando. E nós vamos ler lá em Daniel, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Aliás, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo de número 6 de Daniel, começando no versículo 1 e vamos até o versículo de número 4. Amém? Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vem nos falando sobre o servo do Senhor, né? Nosso irmão Daniel, aquele que era um profeta do Senhor, aquele que estava ali dentro daquele lugar para fazer a diferença e fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. A palavra nos fala que ali eles estavam procurando algo para poder incriminar Daniel, para poder acusar Daniel e levar ele a ser morto dentro daquele lugar, para tentar levar ao rei algo sobre Daniel, algo que pudesse fazer com que o rei pudesse dar uma sentença contra a vida de Daniel. Mas a palavra nos diz que Daniel era um homem fiel e que nele não se achava vício nem culpa. Ou seja, Daniel, ele estava dentro da Babilônia, ele foi levado ali ainda jovem, cativo para aquele lugar, mas a palavra nos fala que ali dentro ele continuou sendo um homem fiel, ele continuou sendo um homem íntegro e que nele não havia vício nem culpa. Ou seja, Daniel estava na Babilônia, mas ele continuava o mesmo. Daniel estava dentro da Babilônia, mas não se corrompeu. Daniel estava dentro da Babilônia, mas ele fez com que o nome do Senhor se glorificasse dentro daquele lugar. O Senhor está nos falando que a nossa vida é como a vida de Daniel. Nós estamos
estamos como Daniel em meio a essa sociedade. Nós estamos como Daniel em meio a este mundo. Nós fomos colocados em lugares específicos, em lugares estratégicos por Deus. Nós somos colocados em lugares com propósito pelo Senhor, para que o nome dele fosse glorificado através da nossa vida. E a vida de Daniel nos ensina se nós estamos cumprindo verdadeiramente o propósito ao qual Deus nos deu, ou se nós estamos deixando a desejar nesse propósito. Será que assim como Daniel nós temos sido fiéis, justos diante do Senhor, diante dos homens, e não tem se achado em nós vício algum, culpa alguma? Será qual o nível de fidelidade que nós estamos demonstrando ao Senhor em meio à nossa sociedade, em meio aonde o Senhor nos colocou, em meio aonde nós estamos habitando? O Senhor tem nos falado sobre isso nessa palavra, que aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos levar, creia que é um propósito do Senhor. Nós não estamos em lugares específicos que o Senhor tem nos colocado simplesmente por estar. É propósito de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado e que nós possamos, assim como Daniel, cumprir o ID do Senhor aonde ele nos colocar, fazer a vontade do Senhor aonde ele nos colocar. Daniel estava ali sob processo, ele estava ali sob pressão naquele lugar. Ele estava ali sofrendo dia após dia ali uma pressão psicológica ali naquela mente dele, porque ali dia após dia tinha alguém tentando ali acusar ele, tinha alguém ali que estava tentando tramar contra a vida dele, mas ele em oração, ele venceu essa batalha e a boca do leão teve que ser fechada e o nome de Deus teve que ser glorificado. Mas só aconteceu isso tudo porque Daniel ele foi fiel, ele não se achou vício, não se achou em culpa, ele não se achou corrompido, mas ele se achou em posicionamento diante da presença de Deus. Ou seja, esteja posicionado da onde que Deus nos colocar, estejamos posicionados da forma que Deus nos quer, aonde Ele nos plantar, que nós possamos, aonde que Deus nos colocar, nós gerarmos frutos dignos de arrependimento, que aonde Deus nos colocar, que nós possamos ser alvo de propósito para que o nome de Deus seja propagado e glorificado, que aonde o Senhor nos levar, aonde nós habitarmos, aonde Ele nos plantar, aonde Ele nos colocar, que nós possamos ser fonte de bênção para a vida de alguém, fonte de bênção para a obra de Deus, que nós possamos ser o mesmo, assim como Daniel foi, que nós não possamos mudar de acordo com o ambiente que nós estamos, que nós não possamos mudar de acordo com a forma que nós estamos, mas que aonde que nós formos, nós possamos ser o mesmo diante do Senhor e diante dos homens, que aonde que nós formos, aonde nós estivermos, que o nome de Deus, através da nossa vida, seja glorificado, assim como Deus foi glorificado através da vida de Daniel.